Ok, capítulo 26, 21, nós avaliamos. 26, 21 de Isaías. Isso, nós avaliamos que seria o período em que as pragas são derramadas, né? O versículo 20, período que é pouco antes do fechamento da porta da graça, né? Capítulo 27, verso 1, nós vimos aqui que o Senhor castiga o grande Leviatã com o quê? Com sua dura espada. E só para confirmar, né, Severino, dentro do raciocínio, o Espírito de Profecia também afirma isso de maneira clara no verso 20 ali, a senhora White comenta, né? Nos dias mais negros de seu longo conflito com o mal, a Igreja de Deus tem sido, à Igreja de Deus tem sido dada revelações do eterno propósito de Jeová. A seu povo tem sido permitido olhar para além das provas do presente aos triunfos do futuro quando, fim do conflito, os remidos entrarão na posse da terra prometida. Essas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, deviam ser estimadas por sua igreja hoje, quando a controvérsia dos séculos está chegando rapidamente ao fim, e as bênçãos prometidas devem logo ser experimentadas em toda a sua plenitude. Ela cita vários versos de Isaías. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Ela cita Cântico 6,10. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. A hora mais difícil da luta da igreja com os poderes do mal é a que imediatamente precede o dia de seu livramento final. Quer dizer, exatamente como foi explicado aqui. Mas ninguém que confia em Deus precisa temer, pois quando... Aí cita Isaías 25,4. Naquele dia, unicamente aos justos é prometido livramento. A palavra do Senhor aos fiéis aí cita de novo 26, 20 Amém. e 21. Profetas e Reis 371 a 373. Maravilha. Referendando. Então é interessante quando chegamos a conclusões e a irmã White já de antemão já havia visto isso, né? Que Quer maravilha. dizer, batendo o selo do Espírito Santo no raciocínio. Que maravilha. Ok, então naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada o grande e forte Leviatã. Nós já vimos quem é o Leviatã. Se recordam quem é o Leviatã? Sim. Dragão, serpente, Satanás. Roma imperial e em sentido secundário Satanás. Ao contrário. O primário Satanás e secundário. Primário Satanás e secundário Roma em imperial. todos os seus. Exatamente, nas suas fases. E o Senhor destruiria esta serpente ou Roma como? Com a espada. Isaías 27:1. E o que é a espada? A palavra de Deus. É a palavra. Então Roma vai cair com base em quê? Na palavra de Deus. Lembram lá que a sua palavra é uma espada de dois gumes. Sim. E tudo isso? Então a queda de Roma vai ser o resultado da palavra de Deus. Estamos raciocinando em cima do verso. E quando é que Roma cai? Roma papal cai quando? Ela cai com base na palavra. E quando é que ela cai? Babilônia espiritual. Lá no final. Como que ela vai cair? O que vai acontecer que ela vai cair? Encheu-se os pecados até o... Vai parar de correr o rio Eufrates, quer dizer, os povos vão parar de dar o apoio. Isso. E ela vai ser queimada. Nesse momento ela já caiu, né? Certo. Essa aí é só a aplicação do juízo. Ela cai quando ela quer impor a lei, ou seja, apostasia nacional. Isso, sai dela, povo meu, né? Ok. À medida que os fiéis abandonam de Babilônia, Deus pode fazer o que com ela? Sem perigo de destruir os fiéis. Destruir. Agora, os fiéis só saem de Babilônia quando? Não é na terceira mensagem? Quando a palavra for Pregada. pregada. Então é assim que a espada destrói o Leviatã. Certo. O povo preparado anuncia a palavra, eles sai dela, povo meu, e Babilônia, então... Os seus pecados se acumulam até o céu. Então aqui vimos que a espada é a palavra. E a espada vai gerar um alto clamor. E esse alto clamor vai tirar os fiéis de Babilônia, dando assim ocasião para que Deus aplique os seus juízos. Ok, então capítulo 27, verso 1, vimos essa questão. Capítulo 27, verso 5, 6, que a gente não viu. Fará os que vêm de Jacó lançar raiz. Israel florescerá e brotará, encherá de fruto a face do mundo. Isso vai acontecer quando? Com base em Isaías 27. Encherá de fruto a face do mundo? O que está acontecendo no verso 6? O que está acontecendo no verso 6?
Está até escrito aqui na minha Bíblia. Alto clamor. Sim, Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Então, no verso 6, Alain, alto clamor. Ok? Agora, segundo Isaías 27, o que é que está levando a esse alto clamor? O povo vai fazer uma aliança com o Senhor, faz paz com o Senhor, recebe o poder. E... É só vocês olharem, às vezes os versos próximos ajudam. Olha o verso 5, por exemplo, né? Ou se apodere de minha força e que faça paz comigo e fará paz comigo. Ok, então como que nós podemos estar habilitados para o alto clamor? Recebendo poder, fazendo paz com o Senhor. Fazendo paz com Deus. Fazendo paz com Deus. Alto clamor. Ok, uma vez que o alto clamor aconteceu... E por que paz com Deus? Porque enquanto nós estamos no pecado, somos inimigos de Deus. E Ellen White comenta: Ele fará paz convosco se vos apoderardes de sua força. E o capítulo 27, verso 12: E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito. Ok, por que Deus vai debulhar cereais dentro do rio? O que Deus está querendo dizer com isso? Quem é o cereal aqui que está um cereal É o seu preparado? povo. O seu povo. E no rio É são os colheita. povos. Os nações povos. e mundo. E vós, ó filhos de Israel, vós sereis recolhidos um Um a um. As joias estão contadas e numeradas. Lembra daquele texto primeiro escrito? Sim. Um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. O que seria essa grande trombeta sendo tocada? A segunda volta de... A Não. volta do Senhor Jesus. Não, aqui não. Em Tessalonicenses. Jesus volta só no capítulo 28, verso 2. Então, Certo, então antes Alto da clamor. trombeta. Alto clamor. E naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra, tá vendo? Alto clamor. Da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir. Certo. E adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então, alto clamor acontecendo. Irmãos, já se tornou até... como é que é? Quando a pessoa sabe que vai acontecer assim? Previsível os capítulos, né? Porque sempre começa com a mesma cadência. Então, aqui no começo, alto clamor, o desenvolvimento disso, eles deram alto clamor porque fizeram paz com Deus. O verso 9, 27, 9. Por isso se expiará o pecado de Jacó. Tá vendo? Para dar o alto clamor tem que fazer isso. Por isso expiará o pecado de Jacó, e este será todo o fruto se haver tirado o quê? O seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, etc. Não, mas espera aí. Quando? Uau, então é uma condição para a chuva ser outra? Vamos ver isso aí. Como assim? Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não ficarão de pé. Quer dizer, Quebrando- são pedras do altar pagão. Isso. Então, no caso aqui, seria cortando tudo aquilo que Reforma. Não é reforma. A gente pode até colocar aqui, Vai estar em reforma. plena paz, né, com o Senhor. Reforma. As imagens do sol não se levantarão mais. Azerins. Reforma. Azerins. Isso é plural de Ashera, né? Que era um dos deuses pagãos que eles tinham. Não sei. Poderíamos explorar o que é Asera, o que é Baal hoje em dia, enfim. Mas É aqui potencial ficou evidente pro que futuro para histórico. dar o alto clamor, nós temos que fazer, verso 5, paz com Deus. E fazer paz com Deus é o quê? Verso 9. Por isso será expiada a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto que haver tirado o seu pecado. Ok. Fez paz com Deus, tirou todo o pecado, inicia-se então o alto clamor. E aí vem o verso 12, naquele dia, quando o alto clamor estiver acontecendo, Deus vai debulhar os cereais. Ou seja, vai debulhar os fiéis dentro do rio, da Síria, do Egito, e esse cereal vai viajar todo por aí. lugar. E então será isso como uma voz de grande trombeta para chamar os desterrados a adorarem Jerusalém. Ok, estamos avançando. O que vem depois disso? O que vem depois do alto clamor? Pragas, né? E depois das pragas, capítulo 28, verso 2. Olha a Eis que o cronologia. Senhor tem um valente e poderoso, que como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, 28:2. como dilúvio de impetuosas águas que transbordam, derrubará com a mão violentamente por terra. Ok, então o que está acontecendo no verso 2?
Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, como tempestade e impetuosas águas. E são juízos sendo aplicados. Se você olhar em Isaías 30, verso 30, olha só. E grande conflito 635 justamente aplica esse versículo para o fechamento da porta da graça. Olha o verso 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a descida do seu braço, na indignação da sua ira, e a labareda de um fogo consumidor, e tempestade forte, e dilúvio e pedras de Saraiva. O que seria a Saraiva? É a 7ª praga, não é? Se recordam da 7ª praga? Aonde que fala isso? Grande conflito? 635. 635. Anotou? Ok. Capítulo 30, nós vimos aqui o verso 30. Então aqui justamente estamos falando sobre as pragas. Ah, mas aí alguém pode falar, mas como é que você sabe que é as pragas? Aí volta aquela velha regra. Tenta ver no contexto. Capítulo 30, o que é que tem no contexto que vai nos ajudar a entender isso? Olha, por exemplo, o capítulo 30, versículo 9. Que este é um povo rebelde, filho de mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Estamos falando aqui de um povo rebelde. Quem é esse povo rebelde? Aqui é Israel. Certo. E o próximo verso. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizei para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. Olha. Ou seja, aos pastores, não preguem a verdade presente. Não, queremos continuar no engodo. Só que esse povo precisa ser transformado. Certo. E o verso 15... Diz assim, pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando em descanso sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Então eles deveriam entrar em que estado? De descanso, sossego. Capítulo 30, verso 23. Que eu ia mencionar exatamente esse que você perguntou. Então ele te dará chuva para a tua semente, com que semearás a terra, e o pão do fruto da terra, o qual será gordo e abundante. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. E o verso 25, ó. Isso vai acontecer no dia da grande matança, quando caírem as torres. Verso 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, ou mais intensa. Por isso que tem muita gente que fala que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Já ouviram isso? Já. É muito comum. O pessoal fala baseado nesse Mas verso. o pessoal mais dispensacionalista. Que o sol vai aquecer. Lá fala que o sol vai esquentar. Ó, o verso 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor. O que está acontecendo no verso 27? As pragas. Depois das pragas, ou a última praga, tem aqui, ó. Tá vendo a última praga? O dilúvio. O dilúvio. Ok, voltem lá ao capítulo 28. Então, o verso 2 do capítulo 28, vimos, então, tempestade, etc. E o verso 4, pode ver pra gente? E a beleza gloriosa que está na cabeça do vale da gordura será uma flor murchando, e como o apressado fruto antes do verão, que vendo alguém e mal tomando-o na mão, o engole. Ó, e o próximo? Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa de glória e diadema de formosura para o restante do seu povo. Então, quem que vai ser protegido nesse momento de dificuldade que o povo vai passar? Para os restantes do seu povo. Avancem aí para o capítulo, ainda no capítulo 28. Ó, vamos ver o verso 7. Vamos continuar, verso 7. 28, verso 7. Mas também estes têm errado por causa do vinho, e com a bebida forte estão fora do caminho. O sacerdote e o profeta têm errado pela bebida forte. Estão tontos do vinho, estão fora do caminho pela bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Então, quem é que está fora do caminho aqui? O sacerdote e o profeta. Por que eles estão fora? Porque beberam vinho. E quem é que dá esse vinho que nós já vimos? Babilônia. Então, aqui nós temos o povo de Deus bebendo vinho de Babilônia, né? De maneira clara, dá para ver tudo isso, né? Sim, todos estão dormindo.
E esses aqui tomaram uma dose. Esse, além de dormindo, estão bêbados. Agora, olha só. E o verso 9? Ó. Quer dizer, não tem outra forma se não sair. Não existe isso. Não existe outra forma se não sair. Ó, e o verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Então é a pergunta, olha a condição do líder. Então como é que o povo vai aprender a doutrina ou como é que vai entender a palavra? Daí a necessidade de quê? De nós estudarmos as Escrituras. Porque se nós não estudarmos as Escrituras, vamos correr o risco de cair nessa situação. Agora olha o verso 15, o que eles fizeram? Olha o verso 14 primeiro. Ouvi, pois, por isso a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Ok, então, quem são esses que estão dominando este povo? Exatamente. Os sacerdotes, profetas que erram porque tomaram vinho, e o verso 8, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito. O que é o vômito aqui, então? Se eles não têm a doutrina verdadeira, o que é o vômito? É o erro. E a imundícia, e não há lugar limpo. Certo. Agora o verso 15, o que eles fizeram? Porquanto tendes dito, fizemos pacto com a morte, e com o sepulcro estamos de acordo. Quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Olha que coisa séria. Esses homens aqui, os sacerdotes e profetas, que em lugar de doutrina tem vômito em cima da sua mesa, fizeram uma aliança com a morte e um acordo com o inferno. Agora você entende por que eu falo tanta coisa que... o Daniel só fala mal da igreja, só encontra coisa ruim. Eu tenho certeza que isso é somente a ponta do iceberg. E aí, pusemos a mentira por refúgio, e debaixo da falsidade nós estamos escondidos. E aqui a gente ainda pode ver o espiritismo, né? Que É. é o pacto com a morte, com as coisas do além, que hoje adentrou com o ecumenismo, né? E a aí, Nath até comenta exatamente isso que ela está falando embaixo, ó, o verso 15, não vou falar do 17, 18, porque ainda ele não mencionou, mas o verso 15 fala assim, terrível ilusão. O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerar seguros contra o juízo de Deus. E o ímpio, no caso, é aquele que rejeita, de fato. Então, claro, né? que coisa séria. E a falsidade nos escondemos. Nós vemos que o que esconde o povo de Deus da ira é o quê? É o selo. Mas essa pessoa aqui tem um selo seguro. também. Qual é o selo que ela tem, que a esconde? A A falsidade. Então a falsidade é o selo dessa pessoa. Ou seja, aparência enganosa, Exatamente. sepulcros caiados. Exatamente. Exclusivismo, né? Eu sou adventista, então eu estou salvo, eu não me toque. Por exemplo. Vamos avançando então. Verso 21. Verso 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Contextualmente falando, qual seria o ato estranho de Deus aqui? Castigo, dar castigo. Matar os ímpios, destruição, mas dentro do contexto de Isaías 28, seria qual? Se o Senhor está se levantando, porque o Senhor se levantará, e até agora nós estamos vendo que toda vez que o Senhor se levanta, algo vai acontecer de maneira especial, o juízo vindo sobre, né, Nós sabemos que Ellen White usa esse texto, né, para falar da destruição dos ímpios, mas dentro de Isaías 28, qual é o ato estranho? Ela cita aqui, Sim. obra estranha. Sua grande longanimidade para com os ímpios torna audazes os homens na transgressão, mas seu castigo, embora muito retardado, não é menos certo e terrível. Para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo é um ato estranho. Maravilha. Ela falou dos ímpios, né, o termo genérico, mas aqui em Isaías 28, contextualmente falando, o que seria? Monte Perazim. Olha, aonde que está Monte Perazim? O que significa? Está relacionado à entronização de Davi, etc., lá em 2 Samuel 5, 6. E se irá no vale de Gibeão. Gibeão não é... Gibeão foi onde estabeleceu inicialmente Davi, lá quando ele foi ungido rei. Tá, então tem alguma conexão. Não é que é tão simples. Esse capítulo aqui não é juízo contra muitas nações, né? Juízos contra quem? Então, o ato estranho de Deus aqui é destruir o seu povo. É destruir o seu próprio povo. Contra o povo que deveria ser o dele.
Exatamente. Então, Quer dizer que aqueles que sabem não aceitam, esses também serão... porque assim, hoje quando a gente olha, por exemplo, igual o Daniel falou assim, que o pessoal fala que ele fala mal da igreja e tudo. Hoje, quando nós mencionamos algum fato de alguma coisa errada que se acontece, comumente nós somos expostos, né? Fala que não se deveria fazer isso. Então, mesmo hoje, todos consideram um ato estranho quando se expõe o erro daqueles que têm a aparência de que não estão no erro. Agora, imagina que Deus que vai lançar pedra de Saraiva vai destruir. Então, no Isaías 28, a irmã White coloca no termo genérico, de fato é a destruição dos ímpios, mas os líderes aqui, a igreja aqui, corrompida do capítulo 28, também são ímpios. Então, em Isaías 28, a destruição, o ato estranho seria o Deus destruir o seu próprio povo. Ok, o verso 22. Agora, pois, não sejais escarnecedores para que os vossos grilhões não se façam fortes, porque da parte do Senhor, Deus dos exércitos, ouvi de uma consumação determinada sobre a terra. De uma destruição, está na minha tradução, determinada sobre a terra. Agora, quem seria poupado dessa destruição? Poucos homens. Poucos homens. E quais seriam esses? Não beberam do vinho. Olha só o Isaías 62. Isaías 62, poderíamos começar por vários pontos aqui, né? Isaías 62, quem não seria destruído? Vamos começar pelo versículo 1. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor... não se cala, ela até falou, por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Ok? Então, quem é aquele que seria salvo? Aqueles que choram e gemem, aqueles que não... Não é só ficar em silêncio. Exatamente. É aquele que não vai se acovardar diante do dever. É aquele que não vai se acovardar diante do dever. Eu sei que esse é o meu dever, então eu não vou me acovardar. E isso vai ser feito para que a justiça de Deus, como diz aqui, se torne uma tocha acesa. Verso 2. E os gentios, olha só por que isso precisa acontecer. E os gentios vão então ver a tua justiça. E todos os reis vão ver a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Então, quando o povo de Deus se colocar como deve ser colocado, se colocar, como diz aqui no verso 10, passai pelas portas, preparai o caminho ao meu povo. É a missão de preparar o caminho aqui, ó. João Batista preparou o caminho para Jesus. Nós vamos preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, mas preparar o caminho para mais quem? Segundo o verso 10, para os da hora 1/10. Ou seja, nós é que vamos ser os reparadores de brechas para que os da hora 1/10 venham ao nosso auxílio. Ok? Olhem o capítulo 61. Nós temos a missão de preparar o caminho para os gentios. Nós já sabemos o que é preparar o caminho, né? Reparar as brechas. É a hora que nós vivermos a mensagem, isso é uma preparação do caminho. E vai acontecer o quê? Quando fizermos isso, ó, Isaías 61, verso 5. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Nós vamos estar o quê? Unidos em ministério com esses que vão vir da 1/10 hora. Agora, vocês lembram do capítulo 66 de Isaías que diz... Por quê? Porque não tem de dentro pessoas que também possam servir. Porque a primeira opção seria o quê? Chamar aqui dentro, né? Mas como não tem, porque estamos embriagados, o número precisa ser completado. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós estamos aqui na obra, certo? Nós estamos na obra, tem 2 servidores aqui, eu chamo de servidores, não vou citar o nome, eles não são adventistas do sétimo dia, estão estudando a Bíblia conosco e ajudam a colocar cada tijolo desse aqui. Consegue entender isso? Exatamente, quem sabe, nós estamos nesse caminho, preparando já as brechas
para que as portas estejam abertas e eles possam Então, participar vocês já estão disso. até começando isso, né? Sabe o que é interessante? Você trabalha com eles e geralmente você vê que, mas eles são de fora, vão falar palavrão, etc e tal. Eles trabalham aqui o dia inteiro, a gente está junto o dia inteiro, eles não falam um palavrão. Num dos dias, porque nós estávamos na reta final aqui dessa primeira fase, nós trabalhamos até tarde para pintura. Ficou até umas 7, 8 horas da noite, né, Daniel? E aí, eu precisei ir para Capitólio para comprar mais uma tinta. E nisso eles ligaram, os meninos ligaram, nós vamos precisar de fazer um lanche e tal. Então, você pode fazer, por favor, comprar pra gente, olha só, pão de queijo, R$15 de pão de queijo, 500 gramas de presunto e uma Coca-Cola. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, ih, amor. Aí ficou aquele grilinho, né? Não, já sei, a gente chega lá, o que nós vamos fazer? A Beth lá, o pessoal faz uma salada de fruta, alguma coisa de sobremesa, a gente pede pro nosso vizinho lá, Maravilha, fazer alguma coisa pra gente comer, a gente fez um lanchinho para ele especial, pão de queijo, etc e tal, uma pizza vegetariana maravilhosa, coisa mais gostosa do mundo, juntou todo mundo ali no chalé, a gente comeu, descansou depois de ter cumprido aquela obra, e aí no final eu perguntei para eles, mas aí, esqueci de comprar o pão de queijo, o presunto e a Coca-Cola que vocês pediram, mas precisa mais que isso aqui? É tudo saudável, quer dizer, é preparando o caminho para o Evangelho entrar e ao mesmo tempo trabalhando junto conosco para a obra avançar. Quer dizer, não chega a arrepiar, né? Contraditório, né? Enquanto os nossos queriam que tudo Enquanto caísse. os que poderiam estar aqui, porque fazem parte, entre aspas, desse povo, onde estão? Teve dias, não é, Daniel? No domingo, por exemplo. Não, eu vou aí e ajudo. Não tinha remuneração, por exemplo. Não, eu vou aí e ajudo, fica tranquilo. E não são pessoas que têm dinheiro sobrando. Pelo contrário, quem mora aqui sabe. Pelo contrário. Mas vem ajudar, por quê? Porque vê a seriedade. Vê o que é para ser feito. Esse é o caminho. Amém. Ok, Isaías 66, se recorda que nós lemos o verso 21? Ok, só para retomar o raciocínio, nós estávamos vendo aqui que quando cumprimos a nossa parte, como povo de Deus, estivermos preparados, preparar o caminho, os de fora vêm. Eles vêm, e nós vimos o verso aqui que diz que eles vão nos ajudar. Eles vão nos ajudar. E haverá, Isaías 61, verso 5, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão vossos lavradores e vossos vinhateiros. Vamos estar trabalhando juntos. Então, estes são os que sobraram daqui. Porque Isaías 66, 21 diz, e também deles quem? Dos gentios, tomarei alguns para serem sacerdotes. E o que sobra? O que sobra vai ser o estrangeiro que vai apacentar os vossos rebanhos e vai ser o lavrador e vinhateiro. Ou seja, eles vão estar engajados em todos os aspectos da obra. Só que, naturalmente, esses do verso 5, o que vai acontecer com eles? Nós sabemos que os dos... não sei se eu conseguir expressar a minha... eles vão morrer. Os gentios do capítulo 66, verso 21. E os outros vão ser mártires. Exatamente. Então, aqui, e também deles tomarei alguns para sacerdotes, alguns dos estrangeiros, gentios. Então, eles não vão morrer, vão ser 144 mil. Agora, esses aqui, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos e estranhos que serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. Esses que não vão ser 144 mil, vão atuar na causa até o momento em que Deus chamar para o martírio. Mas espera aí, onde que diz que eles vão morrer mesmo? É porque, porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, o Israel. Ou seja, você por implicação, como sabe que os 144 mil são santos vivos. Isso. Então os que não são 144 mil não podem ser santos vivos também. São santos que vão morrer. Exatamente. Então esses terão que morrer. Mas vão trabalhar até esse momento, né? Ok, volta a Isaías 62. Mas tem pessoas adventistas que podem morrer como mártires também? Sim. Ou seja, isso não tem nada a ver a questão se é batizado ou não. Não, porque na verdade nem todo adventista que vai ser salvo vai ser 144 mil. Porque a gente sabe que os que vão ser 144 mil, nós vimos um verso, nem me lembro mais, mas assim, será um homem ou uma nação poderosa. Ou seja, vai ser o melhor do adventismo. A nata do adventismo vai ser 144 mil.
e a nata dos que vêm de fora compõe esse número. Por isso que ele mais diz que é para se esforçar com todo o poder que Deus nos tem dado. Ok, capítulo 62. Silverino, então a gente pode dizer que como adventista, primeiro, Deus pode me descansar de hoje até lá. Eu posso passar a chuva serôdia, dar um pedaço do alto clamor e morrer como mártir, ou então me tornar 144 mil e viver até o fim. São essas três possibilidades. Isso. Porque, assim, na verdade, quando a chuva serôdia cair, ela vai cair sobre todos os fiéis, né? Só que nem todos os fiéis vão passar pelo tempo de angústia. Então, alguns fiéis, em algum momento, vão depor a sua vida, inclusive as crianças, né? Nenhuma criança vai ser 144 mil, mas terão crianças que vão pregar. Aquilo ali é puro poder do alto clamor. Já leram ele mais falando? Sim. Que crianças vão subir nos púlpitos? Tem um texto que diz que os idosos vão descansar também. Porque não conseguiriam passar. Eu já vi alguma coisa sobre, sim, mas não estou muito bem. Ok, verso 2, 62, 2. E os gentios verão a tua justiça e os reis a tua glória e chamar-te-ão por um novo nome, porque a boca do Senhor o disse. Ok, então qual deve ser a nossa obra? Verso 10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai, tá vendo? Sinônimos, né? Enfatizando. Aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Nós já vimos o que significa arvorar a bandeira aos povos. É alto clamor. Então nós precisamos passar pelas portas, preparar o caminho, aplainar a estrada, limpar as pedras. O que seria limpar as pedras aqui? Seria o trabalho de João Batista, o segundo Elias, terceiro Elias, preparar um caminho para o rei, mas de forma prática, né? Se o pecado é uma pedra de tropeço, eu preciso tirar do caminho isso, tem que a purificação. Quase isso. Limpa as pedras, para que ela não seja um tropeço para o que vai vir. Tirar as pedras. Por que os fiéis não vieram ainda de fora? Porque nós estamos ainda... Porque eles se escandalizariam. Então nós temos que tirar a pedra de tropeço, é purificar a igreja. Aí. É isso que seria tirar as pedras. Estou dentro, então, avançando aqui do raciocínio. Teria que tirar, limpai das pedras. Limpai o quê? Limpai as pedras do quê? Do caminho. Por que eles não vieram? Sabemos que é porque eles se escandalizariam, etc. Então, para alvorar a bandeira, o caminho tem que estar limpo. E o caminho ser limpo é tirar pedra, ou seja, a igreja purificada. Verso 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo. Eles vão chamar o quê? Povo santo. Remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Amém. Procurada. Silverino, e como retiraríamos as pedras do caminho? Porque nós não somos pastores, presidentes de associação. Eu acho que só o fato de nós não... Porque assim, tirar a pedra tem mais de uma maneira. O sonido certo? Isso também, mas tirar a pedra tem mais de uma maneira. Ou eu removo a pedra e a atiro, ou eu torno aquela pedra funcional para o caminho. Ou seja, uma pessoa que é uma pedra pode deixar de ser uma pedra e ser útil. E se for uma pessoa que não é útil, vai ser sempre uma pedra, aí dar a trombeta o sonido certo para tirar. Por isso que quando a gente estuda, e nós vemos aqui, por exemplo, Jerusalém será chamada cidade procurada. Não tem como enxergar todos esses versos de promessa de restauração, igual Isaías 51 e 52, por exemplo, a restauração de Israel. 61, aqui a parte 60, 62, 61, não, 61, 60 e 62 fala sobre a restauração de Jerusalém. Eu, assim, coloco dentro do que eu vejo, eu não consigo ver que é a restauração da igreja como um todo. Ou seja, o adventismo do sétimo dia CNPJ. Eu consigo ver que é a restauração de um povo.
E limpar as pedras. Porque vinho novo tem que ser posto em odres novos. Remendo novo em um casaco novo também. Paulo fala que para nós não sermos pedra de tropeço na vida de alguém. Aham. Então quer dizer que quando nós estamos aplanando o caminho, nós também poderemos ser pedras nesse caminho. Então, ai de vós se nós formos essas pedras de tropeço. É melhor. Entendeu? Mas Exatamente. É melhor. Como é que nós Ativo. sabemos? A lei e ao testemunho. Se não falar Esse assim- é o grande detector de metais, né? Amém. Pi, pi, pi. Ok, verso 12, então, 62, 12. E chamar-lhe é um povo santo, remidos do Senhor. Meus irmãos, essa é a nação poderosa que nós vimos lá em Isaías 20 alguma coisa. Uma nação poderosa é uma nação santa. Uma nação santa é uma nação poderosa. Então, Deus precisa de uma nação santa, Deus precisa de uma nação poderosa, Deus precisa de uma igreja santa, Deus precisa de uma igreja poderosa. Somente quando a iniquidade de Israel, quando vimos ali, somente quando o pecado de Israel for tirado, é que a chuva serôdia vai cair. Irmãos, o que acontece com a chuva quando é derramada sobre um grão que está em terra fértil? O que acontece com aquele grão? Vai nascer. Ele vai nascer. Ele não tem outra escolha, ele vai germinar. Olha Marcos 4 comigo. Ele não tem escolha. Ele foi programado para aquilo. Ó, Marcos Criado 4. para quê? Marcos 4, verso 26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e quando o fruto está maduro, mete-se logo a foice. Esse texto, ele não está falando de qualidade de fruto nem nada disso, ele só está apresentando uma questão de causa para efeito. A semente que recebe água, ela vai germinar. A semente que está madura, ela vai ser colhida. Agora, o que vai determinar o final dessa semente? A qualidade do fruto colhido. E é interessante que a semente ela vai germinar por ela mesma, no sentido assim, ela não faz nada. Ela não vai, não vou nascer. Ela vai, o poder é tão forte, a chuva é tão poderosa que faz ela se desenvolver. É uma criança, eu não vou crescer, eu quero ficar com 5 anos nessa estatura, é fora dela. Não tem como. Então a chuva serôdia não vai ser derramada enquanto o vaso não estiver limpo. Por quê? Isso não vai acontecer para nossa própria segurança. Você não mata. Se a chuva serôdia cai agora, nós vamos amadurecer para o mal. A Ellen White fala no Atos dos Apóstolos, ela fala assim, quando a chuva serôdia cair, ela fala assim que todos os elementos da nossa natureza vão ser despertos, quer sejam bons, quer sejam maus. Então Deus não derrama a chuva serôdia hoje para nossa própria proteção. E vai ter um momento em que todo mundo, na mesma hora, vai ter sido purificado. Eu não sei se é na mesma hora, porque eu não creio que haja necessidade assim, a hora que tiver 100 purificado, derrama. Eu não saberia qual o critério. Não, e olha que Por exemplo, interessante. se você já atingiu a estatura de um varão perfeito, agora tem que esperar alguns anos até que outro... Quantos? Não são 144 mil, porque os gentios também vão fazer parte. Mas Deus sabe, ou seja, eu só fico pensando, às vezes, esse dilema, né? Até quando, Senhor, e o que falta? Vocês já leram Completar o o texto que a mundo. Nath fala que gotas da chuva serôdia são Sim. derramadas? Já estão caindo e tem pessoas recebendo. Inclusive teriam pessoas recebendo, Do nosso lado, nosso você lado. pode não perceber. você poderia não perceber. Então, eu creio que gotas estão caindo também. Você lembra do pastor David Kahn? Ele era um coreano e o ministério dele na Coreia era muito forte. Ele era mais forte no ministério dele do que a própria igreja lá. E ele falou que uma vez ele fez uma campanha na África e assim, ele é um homem, ele morreu agora há pouco tempo, um homem com uma presença espiritual muito forte, um homem de Deus, né, Rafa? Foi no congresso que ele pregou que eu tomei a decisão definitiva assim de entregar minha vida ao Senhor. Ele falando sobre o santuário. Ele falou que sempre quando ele vai pregar, ele se sente imbuído pelo Espírito Santo e ele sempre tem êxito na pregação. Mas nessa conferência que ele fez, ele falou que sentou lá atrás, ele estava até murcho assim.
Ele falou que não sentiu nenhum poder, nada, nada. E ele falou, Senhor, como que eu vou pregar a tanta gente ali naquela conferência? Ele orou em pensamento, que ele falou, estou me sentindo destituído do seu poder. E aí ele falou que chamaram ele então, e ele só se lembra até o momento que ele se colocou de pé atrás do púlpito. Ele falou que não se lembra de mais nada do que aconteceu. Ele falou que 40 minutos depois, ele voltou à consciência, ele estava sentado. E ele falou assim que tinha dezenas de pessoas chorando, pedindo que queriam ser batizadas, e as pessoas ficaram impressionadas com o que viram. E ele falou, eu tenho certeza que aquele dia Deus derramou sobre mim algumas gotas da chuva serôdia. Está filmado isso? Não, E aquele que semeia, só voltando àquele raciocínio, só mais um pouquinho, olha só que maravilha, 126, 4, 5, 6, falando da semeadura que o irmão comentou, fazendo regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul, os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilos cegarão. Aquele que sai chorando, levantando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Semeando como? Chorando, em lágrimas. Por quê? Por causa do pecado que se comete no meio do povo. Trabalhando para o Senhor, com o coração contrito, mas serão, no final estarão felizes com os molhos, com o fruto do seu trabalho, poderão presenciar essa obra maravilhosa do Senhor. Experiência. E eu gostaria, irmãos, de convidar vocês a Isaías 25, eu gostaria de, pelo menos a minha parte, concluir com esse verso. Isaías 25. Isaías 25, verso 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Capítulo 26, verso 1. Naquele dia se entoará este canto na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs salvação por muros e também por antemuros. Ou seja, plena proteção. A salvação vai ser o muro e o antemuro de Judá naquele dia. Que o Senhor possa nos conservar em paz, todo aquele que tem a sua mente firme nele. Amém. E que possamos confiar em Deus. Amém. E eu gostaria de parabenizar você que assistiu essa série do YouTube até o final, viu? Ó nosso bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, queremos lhe agradecer pela oportunidade que nos foi concedida nessa jornada tão maravilhosa, onde pudemos ver coisas sublimes, onde pudemos ter a oportunidade de estar um pouco mais perto de Ti, deixando os nossos afazeres do dia a dia. Mas não queremos sair daqui, querido Pai, sem ter a certeza que o Senhor será conosco. Amém. E sem ter a certeza também de que nós vamos levar a sério o estudo das Escrituras. Pois se quisermos ser um povo santo, uma nação poderosa, é necessário que a nossa vida esteja em harmonia com isso. Amém. Por isso rogamos, querido Pai, que o poder da palavra possa encarnar em nossa vida. Amém. E que venhamos a ser homens e mulheres diferentes. E assim o Senhor poderá nos usar para dar o alto clamor. Amém. Abençoe e continue abençoando os esforços do Congresso MV, com todos os seus dirigentes. Que o Senhor possa derramar sempre bênçãos também sobre a vida daqueles que têm acompanhado esse ministério, que tem aberto tantos olhos. Amém. E que almas venham ser ganhas para o reino dos céus. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.